Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante que é sobre a lei do retorno. A diferença entre fatalidade, acidente e lei do retorno. Fatalidade é o que acontece sem ser previsto. É os imprevistos da vida, os inevitáveis. É a pessoa estar no lugar errado, na hora errada. Por exemplo, às vezes dá um temporal e a pessoa não sabe e vai ficar debaixo de uma árvore e pode ser atingida por uma descarga elétrica e vir a óbito. Isso é fatalidade. Ou então de estar debaixo de uma marquise, se escondendo, de repente cai a marquise em cima da pessoa e a pessoa vem a óbito. Isso é uma fatalidade. É algo inexplicável, é algo imprevisto. Não pode ser previsto. Conforme a Bíblia diz em Eclesiastes 9:11, o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então, isso é fatalidade. Acidente, na realidade, são causados. E a lei do retorno também é popularmente chamada de pagar a língua. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a gente pode pagar, e caro. Isso é a lei do retorno. No caso da vendilda caloteira, ela afirma que não foi a lei do retorno. O acidente, entre aspas, que ela sofreu. Não foi a lei do retorno, foi um acidente. E eu vou te provar que não foi acidente. Por quê? Primeiramente, não foi acidente, não foi fatalidade. Foi provocado por você mesma. Porque você diz ser técnica de segurança no trabalho. Então você sabia muito bem dos riscos que você estava correndo. Você sabia ou não sabia? Eu creio que sim. Então você mesma provocou essas queimaduras. Quando você foi abrir a tampa da panela, você sabia que continha alimentos em alta temperatura lá dentro. Você jamais deveria ter forçado a tampa. Deveria ter esperado um pouco até a panela esfriar para depois abrir a tampa da panela com toda a segurança e sem forçar. Você causou a explosão da panela, a qual você se queimou toda, sendo técnica de segurança no trabalho. O meu marido, ele trabalhou muitos anos na empresa de energia elétrica de Minas Gerais, que chama CEMIG. Ele sabe muito bem a respeito disso, de segurança no trabalho. Afinal de contas, ele mexia com eletricidade, coisa gravíssima, perigosíssima. Ele diz que o seu caso, já que você como técnica de segurança no trabalho, isso jamais deveria ter acontecido. Então, o que acontece? Quando é a lei do retorno que está agindo, ela deixa a pessoa até meio bobada, retardada, vamos dizer assim. A pessoa nem vê o que está fazendo. Aí pensa que foi um acidente, mas não foi. E outra coisa que você falou mesmo, foi um livramento. Livramento? Com você, eu não morri, foi um livramento. Livramento, mas você toda queimada? Deus não faz livramento pela metade do caminho, não. Por meios termos. Livramento, a pessoa sai intacta do acidente que aconteceu com ela. No mínimo, uns arranhãozinhos, vamos dizer assim, o que não é o seu caso. Então, livramento é quando acontece um acidente, vamos supor, um acidente de carro gravíssimo, que o carro fica todo macetado e a pessoa sai ilesa de lá de dentro. Não morre e às vezes não tem nem um arranhão. Isso é livramento. E tem muitos outros casos, né? Agora, o pagar a língua, aí já é com a lei do retorno. Puxa aí pela sua memória, se você não chamou alguém de morfético, que a pessoa estava lá em cima da cama cheia de feridas e com dores, e foi exatamente o que aconteceu com você. Você ficou toda machucada e com dores e está aí sofrendo.
até isso cicatrizar. Não é verdade? Então, é ou não é a lei do retorno? Você admitindo ou não, você está pagando uma pequena parcela. Eu assisti sua live e pensei que você tinha mudado, mas você não vai mudar nunca, pelo jeito. Até seu filho falou que certas coisas podem e devem ser mudadas. A pessoa tem que mudar o proceder dela. Mas você não muda, sabe por quê? Porque a sua essência é má. Você continua, então, xingando os outros. Quando você xingou a minha mãe, falecida, de velha, maldita, sem conhecer. Você xingou a mãe de um rapaz aí no vídeo, de velha maldita, que ela deveria ter jogado o filho fora assim que nasceu. Chamou ele de capiroto. Isso é apologia ao aborto, apologia a abandono de incapaz. Você tem noção das coisas que você fala? Continue falando essas coisas e você vai se ver mais e mais com a lei do retorno. E isso, a lei do retorno serve para todos. Se eu falar alguma coisa que ofendeu aquela pessoa em grau elevado, eu vou pagar a mesma língua. Teve um homem que riu de outro homem porque ele tinha o pé torto. Sabe o que aconteceu? O filho dele nasceu com o mesmo problema. Lei do retorno. Pagou a língua. Às vezes a pessoa fala assim, ó, olha lá a filha de fulana, tá grávida, solteira e de homem casado. Senta o porrete na moça. Quando vê, acontece dentro da própria casa. Eu já presenciei muitos casos assim. Então, pagou a língua. Isso chama lei do retorno. E que fique bem claro para todos. Aquele vídeo que eu fiz para você, caloteira. Caloteira, sim. Vou continuar te chamando de caloteira. Porque você é caloteira 2 vezes. Porque a moça te deu o dinheiro para que você me pagasse e você não me pagou. Caloteira 2 vezes. É R$60? É pouco? Pode ser. Mas não era seu. Era emprestado. Então, tome muito cuidado com as coisas que você fala, porque vai voltar tudo para você. Tomem cuidado com o que sai das suas bocas. A lei do retorno existe e ela não tarda e nem falha. Ela vem, que vem com tudo. Às vezes vem no mesmo dia e às vezes demora um pouquinho, mas ela vem. Isso é bíblico. Jesus falou, da mesma forma que julgares, serás julgado. Com a mesma medida que medirdes, será medido. Lei do retorno. Está na Bíblia. Então, dona caloteira, o aviso que eu dei no outro vídeo foi que eu fiquei com dó da senhora e pensei que a senhora tinha mudado, mas a senhora não vai mudar nunca, porque a sua essência é má. Agora aguente as consequências da lei do retorno. Continue tomando o santo nome de Deus em vão. Para a senhora ver o que vai acontecer daqui para frente. A senhora me chamou de feiticeira. Feiticeira eu não sou, mas eu tenho um dom dado por Deus. Eu jamais ia brincar com as coisas sagradas e correr o risco de ir para o inferno. A senhora aceite ou não, eu tenho um dom que foi dado por Deus. Mexa comigo. A senhora e quem quiser. Depois paguem o preço. Porque quem anda comigo é muito mais forte do que o que anda com a senhora. A senhora acha mesmo que Deus ia abençoar a senhora? Arrumando uma pessoa para te dar dinheiro, para a senhora falar mal de outra pessoa? Esculhambar com a vida da pessoa? A senhora acha mesmo que isso é bênção de Deus? É bênção do outro lá, porque o outro também dá dinheiro. Deus não está no meio disso. A senhora e todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, que sirva de alerta. O dinheiro que a senhora recebeu foi para xingar, atacar outra pessoa. Chamar a pessoa de gorda. Chamar a pessoa de que mora no lodo.
senhora acha isso certo? Falar que a pessoa mora no lodo, que a casa da pessoa é cheia de rato. A senhora nem conhece a pessoa, mas a senhora foi paga para fazer isso. Porque essa pessoa é desafeto de outra pessoa que te deu dinheiro. E ainda tem o desplante de falar que foi bênção de Deus. Deus jamais vai passar a mão na sua cabeça quando você está fazendo coisas erradas. Quem passa a mão na cabeça quando a pessoa está fazendo coisa errada é o diabo. A senhora sabe muito bem disso. Não diz aí que é tão entendedora da Bíblia? A advertência de Deus, como eu disse no outro vídeo, às vezes é em forma de cajadada na cabeça. Fala, acorda. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Você quer mesmo continuar nessa vida? Quer mesmo ir para o inferno? Então, aceite a disciplina. A Bíblia fala que Deus disciplina quem Ele ama. E Ele não tem prazer em ver a morte dos ímpios. Por isso que Ele disciplina. Mas a pessoa não aceita a disciplina de Deus. Aí ela incorre em outro erro, que eu vou falar depois. A pessoa conhece a verdade, sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo assim continua fazendo o que é errado aos olhos de Deus. É outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou explicar mais. E eu vou explicar mais a respeito da lei do retorno, como você pode se beneficiar com a lei do retorno. Então, fica aí o recado para a senhora, dona caloteira. Vendilda, caloteira, sim. Fica aí o recado para a senhora e para todos os outros que quiserem andar nesse caminho. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém falando que a pessoa está certa. E esses aí que estão acompanhando e aplaudindo todas as atrocidades que vocês vêm cometendo, saibam muito bem que também vão pagar o preço. Porque a conta chega. Ninguém vai embora sem pagar a conta. Quantos anos de vida a senhora acha que ainda tem? Quer mesmo desperdiçar esses anos de vida, perdendo o seu tempo por causa de migalhas que o diabo está lhe dando em troca da vida eterna? É isso mesmo que a senhora quer? Continue. Continue a senhora zombar das pessoas, sabe? Chamar as pessoas de cancerosas, igual a senhora me chamou. E chamou outras pessoas aí também. De malditos, cancerosos, que devia jogar na lata do lixo assim que nasceu. Aquele capiroto lá, a mãe do capiroto, devia jogar ele no lixo quando ele nasceu. A senhora sabe o que é que uma mãe sente se ela escutar isso? Falar que devia ter jogado o filho dela na lata do lixo assim que nasceu? A senhora acha isso bonito? A senhora sendo mãe e avó? E o dia que a senhora deu a chapuletada na cara da sua neta lá, ao vivo e a cores, que a menina urrou? Teve até um no fundo que falou, meu Deus. Depois veio toda sem paciência, falando que era daquele jeito que educava a criança, uma criança de 3 anos. Depois fica aí, ai meu benzinho da vovó, a vovó te ama o escambau. Vocês acham mesmo, gente, vocês acreditam que esses minutinhos aí que ela fica aí com a neta dela, de benzinho pra cá, benzinho pra lá, depois que fecha a câmera, sabe-se lá Deus, conforme ela educa essa menina, o que ela faz, o que se passa na cabeça dela para ela diz que está educando a criança, porque a menina é arteira. A própria mãe já falou que a menina é muito arteira. Mas não é batendo que vai se educar uma criança. Não é. E a senhora fez isso. Agora quer vir dar uma de eu sou a dona da verdade? Tenha santa paciência. A senhora é muito arrogante, quer ser a dona da verdade, quer mandar em todo mundo. Tenha santa paciência. A senhora não manda em ninguém, nem na sua própria vida. Olha a sua vida. Tá toda aí escangalhada. Agora ainda por cima aconteceu isso, que a senhora mesma provocou. Não foi um acidente. Sua técnica de segurança do trabalho, né? Sabia muito bem os riscos que estava correndo. Para que foi forçar a tampa daquela panela lá? Para que ela explodisse em você? Deu uma de besta? A lei do retorno deixou você tonta? Retardada? Por quê? Porque você estava lá atacando
uma pessoa. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. A pessoa falava lá no chat, lá, ó, fala da fulana. Na mesma hora você falava. Por quê? Porque você estava sendo paga. Quem é maldito aqui? Não vai parar? Não pare. Mas aguente as consequências, porque essa foi uma pequena parcela da lei do retorno. Aguarde, porque vem mais. A senhora admitindo ou não, foi a lei do retorno. E ainda fica aí que nem uma cobra que tá com a cabeça macetada, vamos dizer assim. Fica aí atacando todo mundo, dando bote em todo mundo, rosnando. Vai catar, entre aspas. Vai catar, sua rapariga. Vai catar, passa, Satanás, capiroto, coisa dos infernos. Continua amaldiçoando as pessoas e tudo vai voltar para você. Já começou. Tudo vai voltar. Tenha certeza disso. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando como você pode se beneficiar com a lei do retorno. E o outro probleminha que a senhora tá fazendo de errado aí. E muito errado. Sou tão entendedora da Bíblia, né? É mesmo? Será? Pois eu vou te provar que não. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem esclarecido. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem todos com Deus e obedeçam a Deus. O alfabeto de Deus é um só. O, B, D, C. Obedece. Ou então pague o preço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!